Olá! O Justiça em Questão de hoje fala sobre a regulamentação da aplicação de multas para ciclistas e pedestres que não respeitam o Código de Trânsito. Proibição de animais de estimação em condomínios. Entenda se a restrição é ou não legal. Sem gastos extras. Conheça o serviço de divórcio consensual que é oferecido gratuitamente em Belo Horizonte. Nesta edição, a gente também fala sobre uma iniciativa que tem mobilizado tribunais de justiça de todo o país no combate à violência contra a mulher. E mais, história das comarcas mineiras e esclarecimentos jurídicos para você entender melhor seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Agora é pra valer. Os pedestres e ciclistas que forem flagrados desrespeitando o Código de Trânsito poderão ser multados. A punição estava prevista desde 1997, mas na prática não era imposta porque não havia regulamentação. Uma resolução publicada recentemente pelo Departamento Nacional de Trânsito finalmente definiu como as sanções serão aplicadas. Veja. Imagine você apressadamente tentando atravessar uma rua e, claro, fora da faixa. De repente, é abordado por uma autoridade para te multar. Pois é, isso pode ocorrer, de acordo com uma resolução do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, que determina que pedestres e ciclistas flagrados cometendo infrações devam ser multados. Basta sair às ruas para perceber vários erros cometidos por ambos. É gente atravessando fora da faixa e entre os carros, são ciclistas que pedalam sobre as calçadas e até sobre a faixa de pedestres. Eu estou aqui com o Javer, ciclista profissional do Bike Anjo, que está empurrando a bicicleta sobre o passeio para conversar comigo. Mas o que muitos ciclistas fazem é errado, eles acabam pedalando a bicicleta sobre o passeio, colocando em risco os pedestres. Além disso, Javé, quais são as outras ocorrências que você observa no trânsito em relação aos ciclistas? Eu observo que alguns ciclistas pegam as vias pela contramão. Eu sei que existem certos locais que às vezes a gente precisa até pegar a contramão mesmo, porque não tem um acesso fácil para a gente, ciclista, né? Normalmente eu gosto de parar e empurrar a bicicleta, principalmente nas faixas de pedestres. Em relação à faixa de pedestres, né? Eu observei também que você andou, né? Que você veio empurrando a bicicleta sobre a faixa de pedestres. Essa é a forma correta? Essa é a forma correta, porque você tem que dar prioridade para o pedestre, né? O local em que gravávamos com Javer é a Praça do Ciclista, na região centro-sul de Belo Horizonte. Mas, ironicamente, a faixa para o tráfego de bicicletas foi feita sobre a calçada e estava quase que completamente apagada. Eu acredito que, para eles começarem a montar as pessoas e os ciclistas, eles deveriam também modificar as vias que a gente percorre, né? Por exemplo, tem muitos lugares que não tem faixa para o pedestre passar, outros lugares não tem ciclovia para a gente passar, e a gente é obrigado, né, a atravessar uma rua fora de uma faixa, ou então passar em locais onde não tem ciclovia. Eu acho que eles deveriam dar condições, principalmente para nós pedestres e ciclistas, trafegarem pela cidade. Na Praça 7, em Belo Horizonte, um dos pontos mais movimentados da capital mineira, com mais de 400 mil pessoas trafegando diariamente, é possível observar as mais diversas situações de imprudência. Esse administrador defende a punição. Se for para melhorar e for para poder ajudar e aumentar a segurança, melhor. Fazer o quê? Tem que atravessar direito, né? Esse outro pedestre não concorda com a multa. No caso da multa em si, eu não concordo. Essa medida em vigor, pedestres que forem flagrados atravessando fora da faixa e com o sinal fechado para eles, e ciclistas que forem pegos circulando sobre o passeio ou entre os carros poderão ser punidos. A multa é de R$ 44 para o pedestre e de R$ 130 para o ciclista. O auto de infração deve ser preenchido pelo agente de trânsito com o nome, o número e o tipo de documento de identificação do infrator. Mas, do ponto de vista legal, será que tanto o pedestre quanto o ciclista podem ser obrigados a fornecer documentos que os identifiquem para receber a multa? Ele tem obrigatoriamente que apresentar documentação, sim, porque ele não é uma autoincriminação para fins de sanção penal, até de perda da liberdade. É uma exigência de se identificar para
o Estado exercer o seu poder de polícia. Ele é obrigado a se identificar, sim. Em Belo Horizonte, por exemplo, o órgão municipal de administração do trânsito, a BH-Trans, poderia obrigar o cidadão a se identificar para receber a multa? Neste caso, o agente público que tiver poder de polícia, ou policial militar, ou a guarda municipal. Vamos supor que tem um agente da BH-Trans que esteja aqui, né, e que queira fazer essa abordagem. Ele não tem esse poder, né? E a pessoa, muitas vezes, não está com documento. Nem todo mundo anda com documento. Agora, o mais importante é que os cidadãos tenham consciência, né? O Código de Trânsito ele é um pouco paternalista, no sentido de dar responsabilidade dos maiores para os menores, tendo sempre o pedestre como o foco principal. Mas o pedestre precisa fazer a parte dele, né? O pedestre, a gente vê que nós vimos nas imagens que tem muito pedestre que não cumpre a sua parte. Mexer no bolso do cidadão é uma medida que costuma surtir efeito, mas o desembargador defende mais ações educativas. Eu sou de uma cidade interior, São João del Rei, né? Minha terra natal, por exemplo. Quando eu estou lá, os ciclistas fazem as maiores imprudências. Eles entram na frente do carro, avançam o sinal, andam em cima da calçada, trafegam na contramão, né? E infelizmente a realidade é essa, é a falta de educação. A Polícia Militar de Minas Gerais, ela tem um trabalho muito bom de levar educação de trânsito nas escolas, né? E tentar fazer esse trabalho, mas nós temos que desenvolver isso mais. Guardas municipais, né? Fazer essas ações mais do que punitivas, em primeiro lugar, pedagógicas. Você acha a linguagem jurídica um pouco complicada? Já ficou na dúvida sobre como funcionam os órgãos da justiça ou qual o papel de cada profissional? O quadro ABC do Judiciário te ajuda a compreender melhor o universo do direito. Confira. Olha, o que eu já vi falar é parte processo juntado, mas falar o significado certo eu não sei não. Não sei não. Não, nunca vi falar. Não. Se eu já ouvi, eu não me lembro se eu já ouvi. Juntada é o ato pelo qual se introduz qualquer peça ou documento nos autos do processo. No próximo bloco, a gente fala sobre a campanha Justiça pela Paz em Casa. A iniciativa mobiliza as cortes de justiça de todo o país e tem como objetivo acelerar o julgamento de processos que têm como motivação o crime de gênero. E mais, o quadro Mapa das Comarcas conta um pouquinho da história de Santa Luzia. Fique com a gente, voltamos em instantes. Estamos de volta com Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A gente segue viagem pelas estradas mineiras. Nessa edição, nossa parada é em Santa Luzia. Construída com traços da arquitetura colonial, Santa Luzia se destaca não só pela paisagem, mas também pela importância comercial no estado. Hoje, a cidade abriga mais de 215 mil habitantes, segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A comarca demanda grande esforço do judiciário local. No último ano, foram mais de 15 mil processos ajuizados. Além de julgar, o Judiciário Estadual também apoia iniciativas em Santa Luzia. Um dos principais projetos é o modelo de associação de proteção e assistência ao condenado. Na APAC de Santa Luzia, cerca de 160 recuperandos participam desse método de execução penal alternativo. No local, eles aprendem profissões, trabalham, participam de palestras e oficinas e estudam. Os próprios apenados cuidam da segurança do local, sem a necessidade de armas ou força militar. A humanização do sistema penitenciário promove dignidade aos presos e proporciona a justiça. Segundo dados do Tribunal de Justiça Mineiro, existem mais de 200 mil ações relacionadas à violência doméstica e familiar tramitando em todo o estado. Para acelerar os processos que têm como motivação o crime de gênero, o Supremo Tribunal Federal criou a campanha Justiça pela Paz em Casa. A iniciativa mobiliza os tribunais de justiça de todo o país e busca difundir o combate contra a violência de gênero.
A violência praticada contra a mulher preocupa a sociedade civil, o Estado e os operadores do direito. Apesar das políticas públicas, entre elas a promulgação da Lei Maria da Penha, que já dura mais de uma década, o Brasil ainda apresenta um alto índice de mortes violentas de mulheres por razões de gênero. A Organização das Nações Unidas aponta que 1/3 das mulheres em todo o mundo já sofreu ou vai sofrer violência ou abuso sexual. Esse tipo de agressão é cometido, na maior parte dos casos, por alguém da família ou que já tenha sido parceiro íntimo. A campanha Justiça pela Paz em Casa, do Conselho Nacional de Justiça, marca o compromisso do Poder Judiciário brasileiro com o combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres e a prevenção da discriminação de gênero. O objetivo é dar à sociedade uma resposta para esse grave problema social, promover uma conscientização e permitir que a população reflita sobre a temática. A campanha é realizada 3 vezes ao ano: março, agosto e novembro, e prevê um esforço concentrado de todos os tribunais de justiça do país para o julgamento de processos da primeira instância que envolvam violência ou grave ameaça contra a mulher. Entre março de 2015 e novembro de 2017, foram mais de 111 mil sentenças proferidas, 57 mil medidas protetivas concedidas e 937 sessões de júri realizadas. O número de audiências superou 130 mil. Além disso, os órgãos do Poder Judiciário e colaboradores promovem ações como palestras, oficinas, espetáculos artísticos e programas de esclarecimento. Minas Gerais possui 4 varas exclusivas de violência doméstica, sediadas em Belo Horizonte. Ao todo, a Justiça Estadual possui 849 unidades jurisdicionais, entre varas e juizados. No interior, algumas delas têm competência para julgar casos relacionados à Lei Maria da Penha. A próxima edição da campanha acontece entre os dias 5 e 9 de março. Para mais informações sobre o projeto, acesse o site do Tribunal de Justiça de Minas. O endereço é tjmg.jus.br. Daqui a pouco, saiba mais sobre a proibição de animais de estimação em condomínios. A gente explica quando a proibição é ou não legal. E mais, o fim de um casamento não precisa resultar em custos extras para o casal. No próximo bloco, a gente conta por quê. Não saia daí, o JQ volta já. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Os animais de estimação são praticamente uma unanimidade no país. De acordo com o IBGE, os lares brasileiros abrigam 132 milhões de animais, como cães, aves, gatos e peixes. Ainda assim, existem condomínios que proíbem a criação dos pets. Mas será que essa restrição é legal? Entenda na reportagem. Os números revelam uma paixão do brasileiro. No entanto, à medida que o país vai se verticalizando, a possibilidade de criar animais em condomínios de prédios gera discussões acaloradas e coloca em xeque essa aceitação dos animais. Daí surge a dúvida: o condomínio pode proibir a presença de bichinhos de estimação? Não podem, porque a lei autoriza, no caso, a moradia de acordo com a sua finalidade. Se é moradia, pode a pessoa ter seu pequeno animal, cachorro, gato. Somente quando o animal venha perturbar, venha infringir o artigo 1336, que proíbe o uso nocivo da propriedade, aí sim, mediante um comportamento inaceitável, que coloca em risco a segurança e sossego, poderá vir o condomínio a multar o tutor do animal, bem como pleitear sua retirada se houver insistência de uma conduta irregular. A Renata é dona de uma cachorrinha e vive em um prédio na região metropolitana de Belo Horizonte. A adaptação do animal ao apartamento gerou problemas entre ela e um vizinho, que resultou em consequências com a administradora do condomínio e demais moradores. Quem vê a Docinho assim tão quietinha no colo da Renata não imagina que ela já tenha provocado a ira de algumas pessoas e sido o motivo de uma discussão judicial que trouxe dias amargos para sua dona. Sabe quando você perde a vontade de ir embora para sua casa? Não tinha vontade de ir embora para minha casa. Sabe por quê? A pior coisa é não ter sossego dentro da sua casa. Eu saía chorando e voltava chorando. Eu adquiri herpes zoster.
por causa disso. A minha filha, Fernanda, ela adquiriu um problema na pele, tudo emocional. Eu tenho outra filha, que é a Gabriela, que ela tem lúpus. Então, assim, lúpus entrou em atividade, sabe aquele momento que sua vida parece que dá 180 graus? Foi o que aconteceu. Então, foi... Mas por causa do problema? Tudo emocional. A minha vida, assim, foi emocional. Eu vou te falar uma coisa, eu só não vendi o apartamento porque eu não tenho condição. Renata chegou a pesquisar sobre as leis que poderiam garantir a permanência do animal. Ela disse ter se sentido coagida quando foi levada à justiça. Ficou decidido que ela não poderia mais manter o animal no prédio. Ela chegou a ser informada de que as regras do condomínio estavam acima das leis federais por se tratar de uma propriedade privada, o que é rebatido pelo especialista. A convenção está abaixo do Código Civil e abaixo da Carta Magna. Nenhuma cláusula ou artigo da convenção pode afrontar o Código Civil. Então pode estipular, por exemplo, algumas restrições em relação aos animais nas áreas comuns, tipo na academia, na piscina, né? Não se permite animais na piscina, não se permite animais na academia, evitar que eles venham se machucar com os equipamentos. Então essas normas específicas dentro do condomínio prevalecem, porque não ferem o Código Civil. Atualmente, a Docinho já está idosa e o vizinho que queria a saída dela mudou-se. Agora, a dona se apega a uma ata que foi lavrada, autorizando a permanência do animal por tempo determinado. E foram 10 votos contra 2 para mim não ter Docinho, mas ficou acertado assim. A partir do momento que a Docinho se fosse, eu não poderia ter mais cachorro. A Isabel também é apaixonada por animais, tem cachorro e passarinho no apartamento. Ela fica sempre atenta para evitar que eles provoquem algum mal-estar entre os vizinhos. Eu fico preocupada, sim, com os vizinhos, né, de não latir, né, até o cocôzinho, né, do animal. Eu fico preocupada. Se eu saio, eu levo a sacolinha, eu fico preocupada de latir, de incomodar os vizinhos. Então, até a calopsita também, né, quando ela ela canta demais, então, assim, muito cedo. Então, eu acostumei os dois animaizinhos a não incomodar os vizinhos, mas assim, no prédio não temos problema nenhum. Ter regras expressas para a convivência com animais é um direito do condomínio e cumpri-las é um dever do morador. No entanto, perseguir quem tem um bichinho pelo simples fato de um condômino ou membro da administração não gostar é outra bem diferente. É interessante que os condôminos, os vizinhos, no caso de uma conduta irregular do animal, né, de algum vizinho, venha a ter provas robustas, geralmente a prova testemunhal. Nada de perseguir quem tem o cãozinho ou o gato, mas criar uma situação de provar que é uma perturbação real, uma situação que impossibilita a convivência daquele animal naquele ambiente. Então, a prova testemunhal é interessante. Agora, por outro lado, quando há perseguição, o dono do cão também pode levar as provas de vizinhos, né, que venha declarar que o animal realmente não perturba ninguém. O bom senso deve prevalecer em ambos os lados. Eu gosto que ela me recebe, né? Mas tem pessoas que não gostam de ser recebidas pela alegria da minha cachorrinha, né? Então aí eu tenho que respeitar também. Rápido, simples e gratuito. Conheça o serviço de divórcio consensual oferecido pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Belo Horizonte e as condições para realizá-lo. Apesar da distância surgida entre duas pessoas que um dia se apaixonaram e se casaram, na hora do divórcio, a serenidade ainda pode se fazer presente. Essa é a condição para se fazer o divórcio consensual. O casal pode vir em conjunto, se já tiver um consenso prévio, e se não tiver um consenso prévio, vem um dos cônjuges, nós fazemos o registro do pedido, marcamos uma sessão de conciliação e expedimos uma carta convite para o outro cônjuge, para que nessa sessão de conciliação nós possamos tentar o divórcio amigável, consensual. O serviço é oferecido por meio do setor pré-processual do Tribunal Mineiro. Basta agendar uma audiência no Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos, que funciona das 8 da manhã às 6 da tarde no bairro Gutierrez. Não é preciso advogado.
E na mesma audiência podem ser resolvidas outras demandas. É o que nos conta a conciliadora. São discutidos assuntos relacionados a filhos, quando eles têm, né? Guarda, pensão, convivência, isso é tudo regulamentado na ata, que nós temos uma ata, né, de audiência. E também partilha de bens, se eles adquiriram algum bem durante o casamento, eles podem fazer a divisão aqui. Para iniciar o procedimento é preciso apresentar a documentação exigida. A certidão de casamento é obrigatória e precisa ter sido emitida há, no máximo, 90 dias, mesmo que o matrimônio tenha ocorrido anos atrás. Uma certidão de casamento recente, né, expedida há pelo menos 90 dias, ou há menos de 90 dias, melhor dizendo. Certidão de nascimento dos filhos, se tiverem filhos menores. Certidão relativa aos bens, se tiver bens imóveis, certidão do registro de imóveis. E também comprovante de renda, para que possamos aferir, né, a questão dos alimentos. De acordo com o juiz, se algum assunto além do divórcio não for resolvido, é possível decidir em uma nova audiência. Acontece muito do casal deixar, por exemplo, a partilha para o futuro. Isso pode ser feito e, se no futuro, quando vierem a fazer a partilha, pode seguir o mesmo procedimento, ou seja, nos procura aqui no Sejusc, nós vamos fazer o registro, marcar uma audiência de conciliação e nessa audiência de conciliação tentar solucionar a questão. O serviço é prestado gratuitamente e foi pensado para ser menos burocrático e mais rápido. Então nós conseguimos aqui, em média, resolver os divórcios em 15 dias, sem custo algum, né? Nós não estamos aqui fazendo apologia do divórcio, longe disso, né? Mas se essa separação, se o divórcio é inevitável, melhor que ele seja feito de uma forma amigável e menos sofrida para os envolvidos. Cada audiência dura em média 40 minutos. E como o serviço é também um momento para o diálogo, situações surpreendentes podem acontecer. Comigo já aconteceram 2 casos. O casal veio, mas quando a gente se apresenta, a gente pergunta para eles, né, se eles estão fazendo essa escolha, se é de livre e espontânea vontade, se eles têm alguma dúvida que eles querem conversar entre eles, se eles têm alguma pendência ou se existe uma chance de volta, né, de conciliação. E por 2 vezes, eu até me orgulho muito disso, eles voltaram atrás. E nos casos em que o divórcio é realidade, também é possível enxergar benefícios. Em primeiro lugar, o tempo, porque é um processo rápido, desde a termação até a audiência de conciliação. São poucos dias, né? Nós temos uma agenda bem flexível, que atende bem a população. Financeiramente, também é um serviço gratuito que é oferecido. Em caso de casais com filhos, benefício para os filhos também, porque como é um processo rápido, também são definidas rapidamente as questões, né, relacionadas ao filho, como guarda, pensão alimentícia, convivência. Para tornar uma situação delicada em algo menos doloroso, só mesmo evitando o conflito. E com o divórcio consensual, o objetivo é bem claro. Eu defino o nosso trabalho assim, conversando a gente se entende. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.